queremos ver, queremos realmente sentir a presença gloriosa nessa noite, Pai. O Deus que se fez servo, se humilhou, que veio nessa terra e pagou um preço por mim e por você. Yeshua, esse é o Messias prometido. Aquele realmente que deve ser exaltado nessa noite, o Jesus vivo, o Jesus glorificado. Eu não consigo
Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Sua presença. Nós queremos, Pai, somente te agradecer o Seu nome, Pai. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos agradecer, Pai, a Deus Filho pelo sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Nós podemos ser chamados hoje filhos de Deus. Nós que não merecemos nada, Senhor, nós estamos aos teus pés, quebrantados, para podermos, Pai, te agradecer, te louvar, pedir que o Senhor esteja entre nós. Nós te louvamos, Senhor. Recebe nossa adoração, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque Tu és santo. Entregamos o nosso ser, a nossa vida, a nossa família, tudo que temos é Teu, Senhor. Pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti, pois tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, mas o amor do Senhor, Teu amor jamais me deixará.
dependerão ao seu Senhor. Jesus, eis-nos aqui. Reconhecemos o teu amor grandioso por nós e queremos engrandecer o teu nome, Pai. O Senhor é tudo que nós precisamos, é tudo que nós almejamos. Ai de nós se não fosse o teu sacrifício tamanho naquela cruz. E nós queremos expressar a adoração a ti. Santo é o teu nome para todo sempre. Amém, Jesus. A palavra está para o pastor. Louvamos a Deus por nos reunirmos em adoração. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, pela sua presença aqui nessa noite. E com certeza estamos aqui para bendizer, para louvar aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor de nossas vidas. A Ele seja a glória, a Ele seja a adoração pelos séculos dos séculos. E nós precisamos viver, irmãos, essa palavra, precisamos viver esse evangelho a cada dia. Nós não podemos viver como servos do Senhor, mas fazendo a nossa própria vontade. Como servos do Senhor, precisamos fazer de fato a vontade do Senhor. Nós temos vivido, irmãos, um tempo em que, devido ao desenvolvimento de filosofias, de ensinamentos, muitas vezes ensinamentos hereges, até mesmo, irmãos, ao desenvolvimento tecnológico, a igreja tem se afastado do propósito, do objetivo de ser igreja, de ser o sal da terra, a luz do mundo. Talvez os irmãos já leram alguma coisa, já estudaram, por exemplo, sobre o algoritmo nas redes sociais, onde você, tanto nas redes sociais como também nas plataformas de vídeos, né, de filmes, de séries, onde o algoritmo é exatamente a inteligência artificial que vai decidir o que vai ser enviado para você. Então, se você assistiu um vídeo, se você curtiu alguma publicação, automaticamente o sistema vai criar uma identificação, uma identidade para você e vai começar a enviar mais assuntos relacionados àquele tema que você curtiu, que você assistiu. Isso, irmãos, por um lado, é algo bom, porque é um desenvolvimento tecnológico, mas de certa forma, irmãos, isso acaba nos fazendo ainda mais escravos, porque se você for olhar pela questão espiritual, assim como o diabo conhece nossas fraquezas, conhece aquilo que nós gostamos e que nos faz pecar, essas plataformas acabam se tornando um veículo que nos leva, irmãos, a ficar ali interditos naquela programação, gastando um tempo, se sentindo satisfeitos talvez por estar assistindo alguma coisa que você gosta, mas se tornando uma pessoa que está sendo improdutiva, porque enquanto você está ali interdido naquela programação, o tempo está passando e você não está desenvolvendo, sendo criativo, fazendo alguma coisa que seja de fato importante para você, para a sua vida, para a sua família ou para o Senhor. Então, irmãos, nós ficamos como que parados, ficamos estacionados. E a palavra do Senhor nos mostra que o nosso Senhor, né, que Jesus Cristo, desde a fundação do mundo, irmãos, sempre foi um Deus em movimento. Quando o Senhor fez o homem, Ele criou Adão e Eva, os colocou lá no jardim. A Bíblia nos diz que todos os dias o Senhor ia ao encontro de Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor ia ao encontro de Adão e Eva. Coisa interessante, irmãos, o Senhor não estava parado. O Senhor não criou o mundo e deixou Adão e Eva ali sozinhos no jardim, embora fosse um lugar de maravilhas, mas diariamente o Senhor se movia e estava ali com eles. Da mesma forma, nós vemos, irmãos, ao longo da história, esse Deus sempre se movimentando, no sentido de resgatar a humanidade. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, e por aí vai, irmãos, a história toda da humanidade, o Senhor sempre se movendo, se movimentando para trazer vida, para trazer salvação, para estar em comunhão conosco. Apesar de Deus não ter errado,
Não foi Deus quem rompeu a comunhão, não foi Adão e Eva quem pecou, mas o Senhor sempre veio para resgatar a comunhão. O Senhor sempre veio para desfazer as obras das trevas. Irmãos, nós, como igreja de Cristo hoje, precisamos então nos desprender dessas amarras, dessas coisas que nos fazem ficar paralisados, distantes do propósito de Deus, e nos movermos, irmãos, na direção que o Senhor tem dado para a sua igreja. Eu quero ler com os irmãos em Mateus, no capítulo 9, do verso 35 ao 38. Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao 38. Hoje pela manhã, alguns minutos, brevemente, eu falei em Marcos, capítulo 1. E se os irmãos perceberem, né, o que nós falamos na parte da manhã, sobre o padrão na vida de Jesus, vocês vão perceber agora esse padrão nesse texto também. Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 38, a palavra do Senhor diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Amém, irmãos. Quem puder se ajoelhar, vamos orar ao Senhor nesse momento. Peça a Deus para que essa palavra possa falar no seu coração. Senhor amado, eis-nos aqui nesta noite, como igreja do Senhor, Pai, prostrados diante de Ti, diante da Tua palavra. Ó Deus, não somos muito diferentes, Pai, daquela multidão que o Senhor viu e compadeceu-se deles porque estavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Nós não queremos, ó Pai, andar desgarrados, nós não queremos andar como ovelhas perdidas, mas, ó Deus, queremos ser as ovelhas do Teu aprisco, ó Deus, as ovelhas do Teu pastoreio. Por isso nós pedimos nessa noite que a Tua palavra possa alcançar a cada um de nós. Ó Deus, que cada um dos Teus filhos aqui consiga entender o Teu plano, a Tua vontade. Ó Deus, e nos rendermos submissos, ó Pai, à Tua vontade, obedientes, ó Pai, como ovelhas que de fato estão servindo, que estão submissas ao Senhor. Deus, clamamos para que o Senhor nos ajude a vencer, Pai, as nossas próprias vontades, aquilo que o nosso ego, aquilo que até mesmo a sociedade nos impõe a nós, para que ao invés de satisfazermos a nós mesmos, a Deus, a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas emoções, as nossas atitudes sejam para glorificar ao Senhor, para servir ao Senhor, Pai. Esse, sem dúvida, é o maior propósito da nossa vida, da nossa existência. Por isso nós te pedimos, dá-nos um coração submisso, dá-nos um coração obediente ao Senhor. Nós clamamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém, irmãos. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus e da palavra de Deus como pessoas que precisam aprender ou saber, né, o que fazer. Mas eu penso, irmãos, que nós estamos em um ponto de conhecimento que nós não precisamos saber o que fazer, mas precisamos fazer o que sabemos. Então, se você puder falar para a pessoa do seu lado, fala: não, você não precisa saber o que fazer, mas fazer o que sabemos. Vocês entenderam isso, irmãos? Entendeu não? Eu acho que vocês já sabem o que fazer. Só que apesar de saber o que fazer, vocês não estão fazendo o que sabem. Nós temos feito isso, irmãos, constantemente queremos ouvir a palavra. Às vezes falamos para Deus: Senhor, eu tenho fome e sede da Tua palavra.
Mas quando estamos diante da palavra, entendemos a vontade do Senhor, nós não fazemos o que a palavra nos ensina a fazer. Nós continuamos fazendo a nossa vontade. Então, apesar de você saber o que é necessário fazer, você continua fazendo a sua vontade, ao invés de fazer a vontade do Senhor. Então, você não precisa saber o que fazer, mas você precisa fazer o que você sabe. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui, incluindo eu, temos consciência de pecados que continuamos praticando, mas que sabemos que não era para continuarmos praticando esses pecados. Já deveríamos ter tomado atitudes para abandonar esses pecados. Já deveríamos ter buscado no Senhor com intensidade em nossos corações, com clamor, com choro, para que essa realidade fosse mudada de nossas vidas. Já poderíamos, irmãos, ter nos unido com outros irmãos, para que esses irmãos nos ajudem em oração, para vencermos esses pecados. Então, enquanto eu tento lutar sozinho, por exemplo, a luta de um irmão pode ser a pornografia. Enquanto eu tenho isso em segredo e eu tento lutar sozinho contra isso, talvez eu vou ter muitas recaídas nessa área. Mas quando eu chamo alguns irmãos para perto, eu falo: meu irmão, me ajude em oração nessa área da minha vida. Eu tenho certeza que junto com essas pessoas, com esses irmãos, vai ser muito mais fácil lutar e conseguir vencer. Talvez algumas pessoas podem ter dificuldades sobre questões financeiras, organização financeira, conseguir fechar no mês a conta das contas da casa no positivo, pelo menos no zero, né? E às vezes você tenta fazer isso sozinho, controlar sozinho, você não consegue controlar. Sempre está fechando no vermelho, sempre tem um débito, alguma coisa que está acontecendo. E se você de repente pedir ajuda, você se reunir com alguns irmãos e falar: irmãos, eu preciso de oração nessa área, eu quero lutar para vencer essa área na minha vida. Provavelmente você vai ter muito mais êxito, muito mais vitória sobre isso, porque os irmãos estarão junto com você em oração e também te dando suporte, te dando dicas, te ajudando a vencer essa dificuldade. Mas enquanto, irmãos, estamos lutando sozinhos contra esses pecados, enquanto outras pessoas não estão nos ajudando a vencer essas lutas, nós somos ineficientes. A nossa luta se torna uma luta frustrada muitas vezes, porque estamos tentando vencer isso sozinhos. Essa pode ser, irmãos, a luta, por exemplo, de um relacionamento, uma crise no casamento. Enquanto você está lutando sozinho, você está tendo derrotas, está tendo dificuldades. Quando você começa a compartilhar com algumas pessoas, chama as pessoas para perto de você para te ajudar, você começa a vencer aquela luta, aquela dificuldade. Então, nós precisamos ter atitudes, irmãos, que colaborem com aquilo que sabemos. Então, você não precisa saber o que você tem que fazer, porque você já sabe. Você precisa fazer o que você sabe, colocar em prática aquilo que você sabe. Então, está na nossa cara, está na nossa frente, na palavra de Deus. Você já passou por isso muitas vezes, você já leu muitas vezes, mas você não está percebendo que você precisa fazer exatamente aquilo que o Senhor determinou para você. Então é fazer a vontade de Deus, é praticar a vontade do Senhor. Diante disso, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para as atitudes de Jesus. Então, eu falei para vocês inicialmente que muitas coisas que estão vindo a nós hoje, tanto nas filosofias, nas coisas que são ensinadas para nós através das redes sociais, de filmes, de novelas, de séries, tudo isso, irmãos, tem pecados que estão embutidos ali, que começam a se tornar meio que normais para nós. Você então começa a olhar para aquela realidade, achando que aquilo é uma coisa padrão, que aquilo é uma coisa normal, e que não há problema algum, que nós podemos conviver normalmente com todo tipo de pecado. A palavra do Senhor nos diz que Deus abomina o pecado, Deus ama o pecador, como ama cada um de nós que estamos aqui. O texto que nós lemos nos diz, irmãos, que Jesus Cristo olhou para a multidão com compaixão. Ele sentiu a dor daquelas pessoas, ele se sentiu se movendo por dentro dele, irmãos, em favor daquelas pessoas. Então não significa que Jesus Cristo odiava o leproso, que ele odiava o cego, que ele odiava
a mulher adúltera. Não, irmãos, pelo contrário, ele amava aquelas pessoas. Mas ele queria levar luz para elas, ou seja, levar salvação para elas, tirá-las da condição de perdidos, de pecadores. Então o Senhor olha para elas com amor, o Senhor olha para aquelas pessoas com compaixão, para ajudá-los e ensiná-los a sair daquela condição. É a mesma atitude que o Senhor espera de cada um de nós enquanto igreja de Jesus Cristo. Então no versículo 35 a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo percorria todas as cidades. Então Jesus e seus discípulos percorriam todas as cidades e aldeias onde ele pudesse acessar, ele estava ali. Irmãos, então claramente para nós, qualquer um consegue perceber que havia um movimento em Jesus. Ele não estava parado esperando as pessoas virem até ele. Ele não estava dentro do templo de uma igreja específica, esperando que as pessoas viessem até o templo para que ele pudesse falar com elas. Mas ele estava percorrendo, estava se movimentando na direção das pessoas. Essa é uma atitude importante para nós. Muitas vezes, irmãos, nós, como servos do Senhor, temos um grande desafio diante de nós. O mundo, irmãos, está lá fora, perdido, está em trevas. O Senhor já determinou para nós, em missão, dizendo: vão e preguem o Evangelho. Mas ao invés de nós irmos pregar o Evangelho, nós preferimos dizer para as pessoas para que elas venham ouvir o Evangelho. É mais confortável para nós. Mas não é o certo, irmãos, a se fazer. Então nós sabemos o que fazer, mas deixamos de fazer o que sabemos fazer, irmãos. Quando o povo de Israel recuperou a Arca da Aliança, eles foram levar a arca de volta para Jerusalém. E como o povo que havia levado aquela arca, levou a arca em cima de uma carroça, puxada por bois, eles pensaram que poderiam trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, em cima de uma carroça. E eles fizeram isso, pegaram a arca, colocaram em cima de uma carroça, e começaram a levar a arca de volta para Jerusalém. No meio do caminho havia um buraco, e aquela carroça começou a afundar naquele buraco, e a Arca da Aliança começou a tombar, a ponto de quase cair. Então um homem muito bem intencionado pegou e colocou a sua mão na Arca da Aliança. O que acontece com esse homem? O que aconteceu com ele? Morreu na mesma hora. E aí alguém pode pensar: nossa, que injustiça que Deus fez com ele, Deus matar um camarada desse jeito. Mas se você olhar, irmãos, lá atrás o Senhor falou para a nação de Israel, ele falou isso para Moisés, e todos os levitas, todos os sacerdotes sabiam disso, que a Arca da Aliança deveria ser transportada pelos levitas, pelos sacerdotes. Então haviam os varais, as argolas, eles passavam os varais, ou seja, as madeiras dentro das argolas. Então alguns homens iam na frente com a arca nos ombros, outros homens iam atrás levando a arca nos ombros. Deus não queria que a arca fosse carregada em uma carroça puxada por animais. Deus queria que os homens, que os levitas carregassem a arca. Mas quando o povo ignora a palavra do Senhor, quando eles ignoraram aquilo que Deus havia dado para ele muito claramente, não havia como confundir essa ordem. Eles simplesmente ignoraram isso. Aquele homem então morreu, porque as autoridades daquele tempo ignoraram o que a palavra do Senhor estava instruindo. Meus irmãos, muitas pessoas têm morrido no pecado, têm se perdido no pecado, porque a palavra do Senhor está registrada para nós, está aqui na Bíblia, mas o que nós mais fazemos, irmãos, é ignorar essa palavra e fazer as coisas do nosso jeito. É pensar que do jeito mais fácil ou do jeito do homem vai funcionar melhor. Só que não é assim que funciona, irmãos. Pode até parecer em alguns momentos que não está havendo alguma movimentação de Deus, que não está havendo justiça, que tudo pode ser feito do jeito como as pessoas estão fazendo mesmo, que não vai ter nenhum tipo de julgamento, de condenação.
Mas a palavra do Senhor nos diz também que Jesus Cristo vai voltar como um ladrão, ou seja, no momento inesperado. Não é como um ladrão para roubar, mas é como um ladrão no sentido do momento inesperado. O efeito surpresa, irmãos, de um ladrão, de um assassino, normalmente é o que dá vantagem para ele conseguir roubar ou assassinar alguém. Porque aquela pessoa que vai ser a vítima não sabe que há alguém na espreita para roubar, para furtar ou para matar. Então o efeito surpresa é exatamente o que dá vantagem para esse malfeitor. Mas quando a palavra do Senhor nos fala sobre Jesus Cristo, ele não é um malfeitor, ele é um benfeitor. Mas ele virá em um momento que muitas pessoas estarão distraídas, dispersas, porque ignoraram a palavra, ignoraram a direção do Senhor, a orientação do Senhor. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus. Se nós somos servos de Deus, se nós somos cristãos, irmãos, nós precisamos nos debruçar sobre essa palavra. Precisamos, irmãos, reconhecer os nossos pecados. Precisamos orar ao Senhor, chorar diante do Senhor, em arrependimento, até que a transformação venha sobre nossas vidas, irmãos. Não é dizer assim, já orei, não consegui mudar, vou parar de orar, porque não adianta. Não, continua orando, persevere em oração. Algumas coisas talvez vão ficar por muito tempo na nossa vida. O apóstolo Paulo vai orar a Deus sobre um espinho na carne. Não vou dizer que era um pecado, tá, irmãos? O que acontecia com Paulo, mas certamente a palavra de Deus nos diz que era um mensageiro de Satanás. Paulo ora para que Deus pudesse ajudar ele a vencer aquilo, tirar aquilo da vida dele, mas o Senhor vai dizer: a minha graça te basta. Então, irmãos, algumas coisas vão estar ali presentes em nossas vidas a vida inteira, mas você vai ter condições de servir ao Senhor apesar do espinho na carne, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem santo, uma mulher santa, íntegro, apesar do espinho na carne. Mas para isso, irmãos, é necessário ouvir a voz de Deus e obedecer. Não adianta você saber o que fazer, mas não fazer o que você sabe. Jesus Cristo então percorria todas as cidades e povoados, ou seja, ele estava em movimento. Nesse movimento que Jesus Cristo estava fazendo, ele estava primeiro ensinando nas sinagogas. Então ele ensinava a palavra como um mestre instruindo as pessoas sobre a palavra. Jesus Cristo também, ao ar livre, ele pregava a palavra. Então aqui diz que ele ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, além de ensinar, ele também pregava como um culto ao ar livre. É uma forma diferente de falar sobre o ensino da palavra, mas era o que Jesus Cristo estava fazendo. Então, ensinando nas sinagogas e também pregando. Além de pregar, ele curava as enfermidades. Então, curava os seus doentes e os seus enfermos. No versículo 36 vai nos dizer que Jesus, vendo as multidões. Então, irmãos, embora não apareça até aqui os discípulos, mas os discípulos estão presentes. Os discípulos não estavam longe de Jesus, estavam presentes com Jesus em todos esses momentos aqui. Então os discípulos aprenderam a percorrer as aldeias e cidades, ou seja, sair do lugar, se colocar em movimento. Os discípulos aprenderam a pregar e ensinar a palavra. Os discípulos aprenderam a curar os enfermos e os doentes. E agora Jesus Cristo ensina algo a mais para esses discípulos. Então o texto nos diz assim, versículo 36: vendo as multidões, compadeceu-se delas. Jesus Cristo não olhou para aquelas multidões para julgá-los, para criticá-los, ou para simplesmente virar as costas para eles e falar: vamos embora daqui porque eu não quero me misturar com essa gentalha. Não, irmãos, Jesus Cristo, vendo a multidão, se compadeceu deles.
mais um ensinamento para os discípulos. Você precisa olhar para as pessoas e ter amor por elas, ter empatia por essas pessoas, ter compaixão por elas. E o que nós mais fazemos hoje, irmãos, o que a igreja mais faz hoje, é dar as costas para a multidão, fazer de conta que não está vendo a multidão. Que evangelho é esse que estamos vivendo? Se estamos virando as costas para aqueles que são necessitados, que mais precisam da palavra de Deus. Quando os fariseus viram Jesus Cristo jantando na casa de Mateus era um publicano, irmãos, um cobrador de imposto, e ele chamou seus amigos para jantar lá também. Então, quando Jesus Cristo chega na casa de Mateus, haviam vários publicanos e pecadores ali. Os fariseus vão dizer para os discípulos de Jesus: por que o seu mestre está comendo na casa de publicanos e pecadores? Ou seja, por que ele está se misturando com a jantada? Jesus Cristo vai dizer para eles: olha, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E Jesus Cristo veio exatamente para os doentes. Não quer dizer, irmãos, que aqueles homens que estavam julgando, que eles eram sãos, não, tá? Mas Jesus Cristo estava dizendo: já que vocês não querem, eu estou aqui pregando para aqueles que vocês acham que precisam, ou seja, para aqueles que vocês julgam ser doentes ou ser os fracos. O Evangelho, então, irmãos, é uma mensagem que nós, eu e você, precisamos primeiramente ter amor pelas pessoas. Você não está olhando para as almas perdidas com amor. Você está olhando para as almas perdidas com aquele olhar dos fariseus, simplesmente julgando e dando as costas. Mas o que o Senhor nos ensina, irmãos, é exatamente o contrário: é você olhar para as pessoas com amor, com compaixão, estender a mão, dizer para essa pessoa: eu te amo, eu quero o bem para você, eu vou caminhar com você. E Jesus vai dizer: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. É isso, irmãos. Esse olhar de graça, esse olhar de compaixão, é você olhar para essas pessoas e caminhar junto com essa pessoa. Investir tempo nessa pessoa. Não vou dizer gastar tempo, porque você não está gastando, você está investindo tempo. É você ser intencional na sua atitude diária, em cuidar das pessoas, em manifestar amor pelas pessoas. Jesus Cristo olha para aquela multidão, se compadece deles. Por quê, irmãos? Porque eles estavam andando atribulados, abatidos, como ovelhas que não têm pastor. Atribulados e abatidos, ou perdidos, como alguém que está batendo cabeça, irmãos, de um lado para o outro, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Assim, irmãos, é a condição do mundo perdido. Estão em busca de Deus, embora eles talvez não tenham consciência que estão buscando a Deus, mas o que falta para eles é Deus. E eles estão buscando aqui e acolá, tentando encontrar alguma coisa que satisfaça, mas não encontram. Como ovelhas perdidas, que precisam do pastor Jesus em suas almas. Aquele que pode trazer o conforto, aquele que pode dar a vida eterna, aquele que pode transformar as suas vidas. E quem, irmãos, quem pode apresentar Jesus para essas pessoas? Quem pode apresentar Jesus para o mundo perdido, irmãos? Hein? Nós, glória a Deus, nós podemos apresentar Jesus para o mundo perdido. Somos nós, irmãos, que temos esse dever, essa missão dada pelo Senhor. Apresentar Jesus Cristo para aqueles que estão perdidos, que estão em trevas. E Jesus Cristo vai dar a terceira lição para os seus discípulos. Versículo 37 e 38. Agora aparece aqui os discípulos, a palavra discípulos aparece aqui, mas eles estavam presentes em todo o tempo, sendo instruídos pelo Senhor. Verso 37, então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. A colheita, irmãos, é grande, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Jesus Cristo não estava falando de milho, não estava falando de feijão e nem de café, irmãos. Jesus Cristo falava de almas perdidas. Que colheita é essa, irmãos, que é grande? São almas perdidas, muitas vidas perdidas, uma multidão de pessoas perdidas, e poucos são os trabalhadores. Então qual é a instrução do Senhor?
roguem, clamem, supliquem ao Senhor da seara, ou seja, comecem a orar ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus Cristo, então, irmãos, vai ensinar os seus discípulos a orar, a buscar ao Pai, para que, através dessas orações, dessa busca, mais trabalhadores pudessem se associar a eles, para que a colheita fosse realizada. Tem um filme evangélico que chama-se A Colheita. É uma produção pequena, curta-metragem que chama, né? E esse filme fala de um homem que tinha plantado uma plantação de trigo. Tinha 2 filhos, um adolescente e um ainda pequeno. E esse homem morre poucas semanas antes da colheita. E os seus filhos ficaram desesperados, porque eles tinham que, além de cuidar dos animais, dos cavalos, do gado, eles precisavam fazer a colheita. E a história conta que naquela época o verão foi muito mais forte, como está acontecendo conosco esse ano. Foi muito mais intenso o verão, esquentou muito e adiantou a colheita, ou seja, secou mais rápido o trigo, como o café. Os irmãos já estão aí colhendo seus cafés aí, porque o sol foi quente, adiantou a colheita do café. E eu tenho certeza que nenhum de vocês que produzem café querem perder o café, quer deixar o café secar no pé. Você vai perder dinheiro, você vai perder a colheita. Por que nós nos preocupamos, irmãos, com a colheita do café, por exemplo, mas não nos preocupamos com a colheita espiritual? Não nos preocupamos tanto, irmãos, não damos tanta importância para as almas que estão se perdendo. Se o Senhor vai dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, uma alma, irmãos, representa muito mais do que uma colheita de café. Mas nós desprezamos as almas e nos preocupamos com o café. Então o Senhor, irmãos, dá para os seus discípulos um desafio, que eles pudessem orar com amor em seus corações, entendendo, irmãos, que aquela oração era tão importante, porque era a manifestação, uma atitude de amor por aqueles que estavam morrendo perdidos. Era uma atitude de amor por aquelas multidões que estavam em trevas, que representavam a colheita, mas que estavam perecendo. Então nós precisamos, irmãos, como discípulos de Jesus Cristo, aprender a amar as almas perdidas, a rogar ao Pai por essas almas perdidas, pedindo a Deus: Senhor, me dá estratégias. Senhor, me ajuda, eu não consigo falar, eu sou difícil de fazer amizade com as pessoas, eu não consigo me relacionar muito bem, mas me ajuda, Deus, eu quero aprender isso. Eu quero me comunicar melhor, eu quero falar com as pessoas sobre o seu amor. Talvez você possa enviar um versículo bíblico para uma pessoa no seu WhatsApp, sei lá, no Instagram, onde você quiser. Talvez você possa gravar uma oração, enviar uma oração para alguém que você gostaria de ajudar essa pessoa espiritualmente. Há inúmeras maneiras, irmãos, estratégias para que você consiga levar a salvação para aqueles que estão perdidos. Mas essas atitudes, elas são essenciais. Então você primeiro precisa se colocar em movimento. Se você ficar parado esperando a pessoa vir até você, dificilmente isso vai acontecer. Então se coloque em movimento, percorra, saia do seu lugar e vá atrás das almas perdidas. Segundo, olhe para essas almas com amor. Olhe para eles com compaixão, não olhe com julgamento, não olhe com crítica. Às vezes quando a pessoa abre o coração para você e fala: estou passando por isso, você vai logo com uma crítica, você arrebenta, acaba de destruir aquela pessoa. A pessoa está abrindo o seu coração, pedindo ajuda para você. Aí você fala: mas está acontecendo isso porque você fez isso. Não precisa de julgamento mais, irmão. Eles não precisam ser criticados por nós, não precisam ser julgados por nós, precisam ser amados. Deixe que o Espírito Santo faça essa obra, se for necessário, porque talvez o peso que já está na consciência é tão grande que essas pessoas não querem mais julgamento ou acusação. Então ame as pessoas. E por último, irmãos, ore pelas pessoas. Ore com amor,
para que haja salvação, para que haja libertação, para que você seja um instrumento de Deus para curar, para transformar, para cuidar de vidas e levar então essas vidas ao conhecimento de Deus. Eu quero orar junto com você nesse momento. Feche seus olhos. Você já é um cristão. Todos nós que estamos aqui, talvez com poucas exceções, já somos servos de Deus. Já sabemos o que fazer. Temos o conhecimento da palavra, mas está faltando alguma coisa em nós. O que está faltando em você? Para que essa palavra que nós lemos se cumpra na sua vida. O que falta para você percorrer os lugares atrás de pessoas perdidas? O que falta para você amar, se compadecer das multidões, das almas perdidas? O que falta para você orar com amor pelas almas perdidas? Fale com o Senhor agora. E tome uma atitude na sua vida de mudar essas características a partir de hoje, de pedir a Deus realmente com intensidade para que essa transformação aconteça no seu coração. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. A Tua palavra nos orienta, nos guia. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós cremos, nós confiamos, ó Deus, e por isso estamos aqui clamando ao Senhor. Deus, eu peço ao Senhor, Deus, por cada um dos Seus filhos que estão aqui nessa noite, que de alguma forma, Pai, estão distantes da Tua vontade, embora sejam chamados de cristãos, mas não estão vivendo, Pai, de fato, o cristianismo, a vontade do Senhor. Senhor, eu suplico ao Senhor, nessa noite, que o Senhor possa, primeiramente, Deus, nos ajudar a estar em movimento, Senhor Deus, a sair das quatro paredes, a sair da nossa zona de conforto, a sairmos, ó Pai, da nossa tela de celular, da nossa tela de televisão, da nossa tela de tablet ou de computador, que seja, meu Pai, a sairmos dessas telas, ó Deus, e a nos importarmos com as pessoas. Ó Deus, então percorrermos, ó Pai, sairmos do comodismo para irmos ao encontro daqueles que estão perdidos. Procurar problemas, ó Deus, é o que nós fugimos todos os dias de problemas. Nós precisamos procurar problemas para resolver, Pai. Ajuda os Teus filhos a terem essa atitude, Senhor. Eu clamo a Deus para que o Senhor também conceda-nos o amor que trouxe o Senhor até aqui na terra, que fez com que o Senhor Jesus Cristo se entregasse em uma cruz por nós. Dá-nos esse amor, dá-nos essa compaixão, para também podermos olhar para as pessoas movidos de compaixão e podendo, ó Deus, amando essas pessoas, ajudá-las a sair das suas condições de trevas, ó Pai. Clamo ao Senhor, Deus, também para que cada um dos Teus filhos consiga orar com amor, intercedendo, ó Deus, pelas pessoas perdidas e por mais trabalhadores, para que a colheita seja gloriosa, para que a colheita seja completa, ó Deus, e possamos celebrar, meu Pai, com uma grande festa na colheita do Senhor. Deus amado, ajude o Teu povo, Senhor, guia-nos, fala a cada coração, Deus, ajudando os Teus servos a terem atitudes, a ter uma prática diária, meu Deus, sobre tudo isso que eles aprenderam nessa noite. Deus, não nos deixes conformar com este mundo, ou simplesmente ter esse conhecimento, Deus, em nossas mentes como algo improdutivo. Mas, Senhor, por misericórdia, Pai, ajude os Teus filhos a colocar em prática, Deus, a viver, Pai, essas verdades em suas vidas. Nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus.